seja pra CRB, seja pra Figueirense ou seja pra outro destino, tá? O tempo do Thiago Heleno no Atlético tá acabando. Acho que é seguro a gente colocar que é probabilíssimo que o Thiago Heleno não permaneça jogador do Atlético depois dessa janela de transferência. Tem mais uma semana de janela, né? Ele já não é parte do elenco, ele tá afastado. Mas a grande tendência é que ele deixe o Atlético. Depois de 10 anos, quase 10 anos, 9 anos, seria a 10ª temporada dele pelo Atlético, né? O Thiago Heleno não vai ser mais jogador do Furacão. E aí que fica uma questão. Além de todo o papo do ano passado, de centenário falho, de ser uma das referências das lideranças do time que protagonizou a pior vergonha da história do clube, o Thiago Heleno tem muita história também, né? Como é que fica o status de idolatria, Taquetá? Aonde tá o Thiago Heleno entre os grandes do Atlético e vai deixar alguma saudade no torcedor do Furacão? Cara, eu acho que saudade talvez não seja a palavra. Eu acho que no momento tá estremecida essa relação de idolatria com o Thiago Heleno. Mas eu imagino que daqui a alguns anos, assim, quando a gente consiga passar por cima de tudo isso Sim. e olhar para a história do Atlético, a gente vai olhar sim para um rebaixamento no centenário que é tenebroso e isso está na conta também do Thiago Heleno. Mas a gente vai olhar também para os títulos da Copa do Brasil, para os títulos da Sul-Americana. E ele foi um dos grandes agentes desses títulos também. Então, eu acho que isso não se apaga, apesar de que, sim, diminuiu muito o potencial de idolatria que o Thiago Heleno tinha. Ele, pra mim, assim, foi um dos maiores zagueiros do Atlético, da história do Atlético. Sim. Só que o que aconteceu em 2024 é uma marca muito profunda. E é uma marca. Só que eu também não consigo apenas responsabilizar o próprio atleta, porque, na minha opinião, a manutenção do Thiago Heleno deveria ter começado lá em 2023. Sim. Depois do jogo do Bolívar ali, pra mim ali foi tipo o limite. A partir dali, o Thiago Heleno já tinha que começar a trabalhar uma transição pra aposentadoria ou pra saída do Atlético. Não fale aposentadoria que ele fica bravo, cara. Desculpa, Thiago Heleno, não se Ele aposenta. fica Não quer se aposentar, bravo. não se aposenta. Mas assim, pra uma saída do Atlético, uma mudança de Sim. status, né? Tipo, que não exigisse tanto dele, que ele não tivesse que jogar tantos jogos, que ele não fosse tão exigido, porque ele já tinha feito seu papel no Atlético. Ele já tinha cumprido um baita papel no Atlético. E a partir do momento que ele começa a cair de rendimento naturalmente, pela questão da idade, ele poderia ter tido uma manutenção melhor e uma forma mais bonita de sair do Atlético, né? A gente já falou isso aqui Com várias certeza, vezes. cara. A forma como ele sai hoje é muito triste para um cara do tamanho que ele foi anos atrás, assim. E assim, fiz a brincadeira, logicamente, porque perguntei ao Thiago ano passado se ele aposentaria depois do final do contrato com o Atlético, né? Zagueiro já de 36 anos, zagueiro que, assim, dá pra ver que não tem rendido recentemente. E é difícil projetar, e eu mencionei Figueirense e CRB, CRB num nível abaixo na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Briga pra não cair, talvez melhorou o elenco nessa temporada, possa brigar um pouco mais acima, mas mesmo assim. E o Figueirense que joga a Série C do Brasileirão, né? Então assim, cara, o nível do Thiago Heleno já caiu. Já não é o mesmo jogador do que uma vez foi pelo Atlético, né? E é muito natural a gente pensar que o Thiago Heleno não rende mais no Atlético e beleza, que ele saia, que ele deixe o clube. O que não é natural é ele deixar com a imagem que ele tem nesse momento. Né? O Thiago Heleno, e olha, você bem lembra o Bolívar, né? Olha a descendente na carreira. Para um zagueiro que era considerado com folga, o zagueiro mais bem cotado da história do clube, mais vencedor da história do clube, mais impactante e importante na história do clube. E aí em 2023, numa chance real de título, isso pouca gente lembra, mas o ano de 2023 começa com o Atlético visando a Copa Libertadores. E o elenco do Atlético era, sim, montado para vencer a Libertadores. Se ia dar ou se não ia dar, eu não sei dizer. Eu só sei que o elenco do Fluminense, que foi o campeão, não era tão acima do elenco do Atlético. O elenco do Boca, que foi o segundo, que foi o vice, também não era tão acima do elenco do Atlético. Nem jogava tanta bola mais que o elenco do Atlético, né? Então, assim, o Thiago Heleno termina em 23 com um sonho que era reeditar a grande campanha na Libertadores. Pelo menos uma semifinal não aconteceu, né? Pegaria o Internacional, beleza, era difícil. Pegaria o Fluminense, beleza, era difícil. Mas era possível. Sair naquela hora não fazia sentido. Era um horizonte viável e a eliminação contra o Bolívar Foi muito precoce. Antinatural, foi precoce demais. Então ele já fica marcado por aí. E aí em 2024, quando se nega a jogar menos, sem informação, o Thiago Heleno deveria ter jogado menos, mas por insistência, jogou mais.
muito mais do que deveria ter jogado. E também por não querer fazer a outra função da zaga. Essa que fica a questão. O Thiago Heleno não causa sozinho o rebaixamento do Atlético. O que dá pra causar? Queda de treinador. Pô, o Thiago Heleno esteve envolvido. Foi uma das grandes vozes ou talvez esferas que inibiram o vestiário do treinador, né? Aí, pô, beleza, você vai pensar que o Kaique Rocha causou o rebaixamento do Atlético. Tá justo pensar assim, errou demais. Mas o que mantém o Kaique Rocha tanto em campo é o desejo do Thiago em jogar apenas pelo lado esquerdo da zaga. Se volta a jogar pela direita como jogou na carreira em vários momentos, teria Thiago Heleno e Gamarra, que beleza, o Gamarra também não foi bem, mas talvez errasse menos que o Kaique. Mas aqui é conjecturar. Sim. O que eu coloco é, o Thiago Heleno tem parte grande no rebaixamento do A Atlético. gente aqui criticou muito a postura do elenco, independente de treinador, independente Sim. de adversário. A gente criticou muito a postura do elenco durante o ano. E o Thiago Heleno era líder desse elenco. Exatamente. E aí, assim, o líder tanto pro bem quanto pro mal. Quando o Atlético é campeão, quando o Atlético ganha títulos, a liderança tem os seus méritos por isso. Mas quando acontece um rebaixamento da forma que foi, com diversos episódios, assim, de comportamento abaixo mesmo, de sem, não ter postura, não ter vontade de jogar. E o Thiago Heleno também é líder nesse momento. Sim. Então, ele também carrega essa responsabilidade um pouco maior do que a dos outros jogadores que não eram líderes. Com certeza. E assim, o rebaixamento não apaga a história. E a gente não tá aqui fazendo um vídeo falando, pô, o Thiago Heleno, tudo que ele conquistou não vale de nada, não valeu de nada, não aconteceu. Não é isso. Não, eu não apago essa história. Não dá pra apagar. O Thiago Heleno foi, em determinado momento, o maior zagueiro da história do Atlético. O Thiago Heleno, com certeza, é o zagueiro mais vencedor da história do Atlético. É a cara de um time que foi muito grande na história do Atlético e ele não saiu. O Pablo saiu, né? Você vai pegar o Nicão, saiu. Bruno Guimarães, beleza, foi vendido, mas saiu. Renan Lodge saiu. Santos saiu. Todas as caras daquele time de 18, 19 saíram. Ele foi o único que permaneceu. Isso é louvável, sim. Agora, não apaga a história, mas também não quer dizer que isso seja eterno. Que isso seja uma parada que vá garantir idolatria pra sempre. Que ele não possa fazer nada que fosse apagar a idolatria que ele tem pro torcedor do Atlético. Eu acho que talvez, tipo, não apaga, mas prejudica. Prejudica, exatamente, diminui. Diminui. Né? O status que ele tinha diminui. O tamanho que ele tinha no Atlético diminui consideravelmente. Tanto o dele quanto o do Nicão. O Nicão deixou o Atlético com o papo de ser o maior ídolo da história do clube. Foi carregado nos braços da torcida, cara. Exatamente. Tipo, eu, assim, na história recente, a gente não viu isso. Não viu, isso aconteceu. Cara, se aconteceu alguma vez, foi muito raro na história do Atlético. E ele retorne, tudo bem, ainda é um ídolo da história do Atlético, mas não tem minimamente o tamanho que tinha. Então, assim, é um jogador que não deixa saudade pelo momento. Não dá pra falar que o Thiago Heleno deixa saudade no Atlético uma vez indo embora, uma vez sendo transferido. Mesmo assim, ainda assim é muito grande. Não tem o tamanho que tinha. O Thiago Heleno tava no patamar do Sicupira. Tava no patamar do Sicupira. O Nicão tava no patamar do Sicupira. Nenhum dos dois tá mais. Tava no patamar do Caju. Nenhum dos dois tá mais. E aí que fica a questão. Ídolos da história do Atlético? Pra mim, sim. Justo falar que são ídolos. Mas depois de tudo que aconteceu, não do mesmo tamanho. Não com a mesma relevância e importância. E acho que, tecnicamente falando, pra falar de bola, não deixa saudade. Jogaria nessa zaga do Atlético hoje com Tobias e Léo, com Belez e Léo, com Matheus Felipe e Léo? Jogaria se quisesse jogar pela direita. Não quer. Então também não deixa saudade alguma. Acho que o Atlético demorou pra encerrar esse ciclo e não sou a favor de todos os jogadores terem que ter ciclo encerrado. Acho positivo manter lideranças positivas e vencedoras no clube. Agora, o caso do Thiago Heleno, singularmente falando, é um caso que não dá pra gente colocar como se ele fizesse de fato falta no vestiário, falta pela presença de liderança vencedora. Não faz falta, tá? Deixa o Atlético sem fazer falta e isso é um símbolo muito ruim e muito feio da trajetória que ele teve pra manchar uma idolatria que ele tinha. Pelo menos pra o mim Thiago é isso. de 2019 deixa saudades. O Thiago atual, não. Pois é. Que é meio por aí. É mais ou menos por aí mesmo. Então, o que você acha, cara? Thiago Heleno ainda é um ídolo da história do Atlético? Em que patamar o Thiago Heleno tá na escala, no panteão de ídolos do clube? Deixa aí nos comentários. Vai fazer falta? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!